E muito boa noite para você que está chegando comigo e com Gustavo Nogueira agora no programa Fala Esportiva. Hoje estamos transmitindo para você o programa mais divertido, né? Divertido porque nós estamos aqui alegres, satisfeitos, né? Porque o negócio está agarrando tudo aqui, mas vamos em frente porque é assim mesmo, a gente vai conseguir chegar lá. Uma boa noite para vocês. Estamos agora pela nossa TV Top Minas, a TV do esporte aqui em Juiz de Fora e também no Rio de Janeiro. Alô, Sávio, boa noite para você. Boa noite, Laurindo. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos do Fala Esportiva. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo você que está começando agora o programa junto comigo e com Gustavo Nogueira. Eu aqui de Juiz de Fora, Gustavo lá de Resende, está transmitindo ao vivo aqui para nossa TV Top Minas. Eu quero explicar para você mais uma vez, né, que nós estamos de volta aqui com a programação ao vivo, né? Depois que me afastei da campanha eleitoral, agora estamos livres para fazer a nossa programação aqui. Estamos ajustando ainda porque ficamos aí com a programação toda gravada, agora que nós estamos acertando de novo a programação ao vivo, mas estamos aí com você e você pode entrar no nosso site e acompanhar a programação a partir de amanhã cedo. Esse programa já estará lá disponível no nosso painel. Gustavo, hoje nós temos pouco tempo para falar, então vamos falar mais bem rápido do nosso campeonato brasileiro, que tá bonito, tá gostoso de ver o Vasco empatando com o Flamengo e assim sucessivamente. Vamos lá, Gustavo, fica à vontade, o programa é seu. Vamos lá então, Laurindo e amigos do programa Fala Esportiva. Vamos passar aqui a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 com os jogos, os resultados e a classificação atualizada. Rodada essa começou no sábado com Atlético Goianiense 0, Vitória 2, Atlético Paranaense e Fortaleza 1-1. Já no domingo tivemos Botafogo 2, Corinthians 1, Bragantino e Grêmio 2-2, Palmeiras 5, Criciúma 0, Juventude 2, Fluminense 1, Bahia 3, Atlético Mineiro 0, o Clássico do Rio, Flamengo e Vasco 1-1, Cruzeiro São Paulo 1 e Internacional 3, Cuiabá 0, esse jogo realizado ontem, Laurindo. Beleza, Gustavo. Aí ontem foi segunda-feira, não é isso? Ontem, segunda-feira, tivemos no Beira-Rio Internacional 3, Cuiabá 0, fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Ok. Você está ouvindo aí a voz do Gustavo saindo um pouco estridente aí, que nós estamos com um problema na transmissão do programa ao vivo, viu, gente? Mas isso aí é normal, daqui a pouco tá arrumando. Eu tô sentindo muito eco da voz dele aqui, você também deve estar sentindo aí na sua casa, mas dá para entender aqui, viu, Gustavo? A voz sua aí de lá para cá não está saindo 100% não, mas vamos lá, vamos dar continuidade no nosso programa. Tem aí do primeiro até o quinto colocado, Gustavo. Qual análise você faz aí do primeiro ao quinto colocado? Vamos lá, Maurinho, vamos passar então a classificação completa do Campeonato Brasileiro Série A 2024 após a 26ª rodada. Certo. Nós temos o Botafogo na liderança, 53 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras, 50 pontos. Em terceiro, Fortaleza, 49 pontos. Na quarta posição, Flamengo, 45. Em quinto, São Paulo, 44. Em sexto, Bahia, 42 pontos. Na sétima colocação, Cruzeiro, 41 pontos. Em oitavo, Internacional, 38 pontos. Em nono, Vasco, 35. Em décimo, Atlético Mineiro da Lurdinha, 33 pontos. Na 11ª posição, Juventude, 32 pontos. Em 12º, Bragantino, 31. Em 13º, Atlético Paranaense, 30 pontos. Em 14º, Grêmio, 28 pontos. Na 15ª posição, Criciúma, também 28 pontos. Em 16º, Fluminense, 27 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º, Vitória, 25 pontos. Na 18ª posição, Corinthians, também 25 pontos. Na 19ª posição, Cuiabá, 22 pontos. E na 20ª posição, o Atlético Goianiense, 18 pontos ganhos. Laurindo.
Beleza, Gustavo. Então nós estamos aí. Você viu que o Fluminense deu uma puxada boa aí no campeonato. Estava no rebaixamento e agora já está aí lutando pelos primeiros lugares, né, Gustavo? O Fluminense, Laurito, que vinha até de uma sequência de resultados positivos, né? Porém, na última rodada, aliás, na última rodada dele, na 26ª rodada, melhor dizendo, o Fluminense perdeu para o Juventude pelo placar de 2-1, quebrando assim uma sequência de 4 ou 5 jogos sem derrotas, né? Mas ainda assim o Fluminense está fora da zona do rebaixamento, porém com apenas 2 pontos de distância. Então o Fluminense conseguiu sair do Z4, só que a distância entre ele e o primeiro time dentro do Z4 é de apenas 2 pontos, Laurindo. Pois é ver para não perder de novo, né, Gustavo? Se perder mais uma, aí já era. Volta pro rebaixamento de novo, não é isso? A sua análise é essa? Perfeito. O Fluminense agora ele pega o Botafogo. Próximo jogo do Fluminense é o clássico contra o Botafogo, líder do campeonato. É um jogo difícil, né? O Botafogo, líder da competição, fazendo uma campanha perfeita, praticamente perfeita. E o Fluminense tem esse desafio pela frente, enfrentar o Botafogo embalado, líder do campeonato. Só que o Fluminense precisa também do resultado positivo, assim como o Botafogo, né, que vai brigar pela vitória. O Fluminense também precisa de um resultado positivo para que ele possa sair dessa incômoda 16ª posição, Laurindo. Gustavo, o negócio o campeonato ele é muito oscilante. Até agora já está já na segunda etapa do campeonato, vamos dizer assim. E nós estamos sentindo aí que o campeonato vai afunilando, afunilando, afunilando. E esse ano tá pior que o ano passado. O ano passado nós falamos aqui no programa Roda Esportiva, que hoje fala esportiva, nós falamos que o campeonato ia afunilando. E afunilou de uma tal maneira que hoje a diferença é pouca do primeiro colocado para o segundo colocado, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e assim até o 10º lugar, a diferença é muito pouca, né, Gustavo? Pode haver uma reviravolta muito grande no campeonato, com essa diferença pouca aí, tanto faz para o Z4 como para o G4, né? A diferença ela é muito pouca, Laurindo. Concordo com você, né? Para você ter uma ideia, o Botafogo hoje é líder com 53 pontos, 16 vitórias. O Palmeiras é o segundo com 50 pontos, 15 vitórias. Ou seja, se o Botafogo tropeçar na próxima rodada e o Palmeiras vencer, os dois já empatam em número de pontos e número de vitórias. Mas o campeonato é muito equilibrado, muito equilibrado. A distância vamos dar outro exemplo aqui. Se a gente for pegar aqui as equipes que estão brigando por pré-libertadores, no caso hoje aqui, o São Paulo em quinto com 44 pontos e o Bahia em sexto com 42 pontos, a distância entre eles para o Flamengo, que é o último time ali que está no G4, que brigaria por uma vaga na Libertadores, direto na fase de grupos, a distância do Bahia, que é o sexto, para o Flamengo é de apenas 3 pontos. Do São Paulo para o Flamengo é de apenas 1 ponto. Quer dizer, a gente vê o equilíbrio que é esse campeonato brasileiro. Tanto para as equipes que estão brigando pelo título, quanto para as equipes que estão no meio da tabela. É uma diferença muito curta de pontuação. Isso mostra o equilíbrio e o quanto é difícil esse campeonato brasileiro. É um campeonato muito difícil, muito equilibrado. É verdade. E nós estamos agora com o campeonato, assim, vamos dizer, todo mundo dando a flor da pele, né, Gustavo? Porque se perde uma, despenca. Se ganha uma, sobe do elevador. Então, a gente tá vendo aí que a situação tá meio complicada aí. Os técnicos estão desesperados na beira de campo, não é isso? Porque o campeonato ele já vai se aproximando aí da sua reta final, né? A gente está na 26ª rodada, são 38 rodadas, quer dizer, faltam 12 rodadas para o campeonato terminar, né? E a gente já tem um esboço do que pode ser o campeonato, né? A gente tem o Botafogo na liderança, fazendo uma campanha, igual eu disse anteriormente no meu comentário, praticamente que perfeita, né? A campanha do Botafogo
é um time que vem mantendo uma regularidade muito grande desde o início da competição, né? O Botafogo está dentro do G4 desde a primeira rodada, Laurinho. Isso mostra a eficiência da equipe nesse campeonato, né? E outras equipes também subindo de produção. Vou citar o exemplo do Vasco, que teve na zona do rebaixamento durante a competição, engatou uma série de vitórias, vários jogos sem perder. Hoje o Vasco está em nono com 35 pontos. A diferença do Vasco para o Bahia, que é o primeiro time aí dentro da pré-Libertadores, a diferença é de 7 pontos, Laurinho. Assim como o Inter, que também estava perto da zona do rebaixamento, hoje já está em oitavo com 38 pontos e com 3 jogos a menos. Que o Inter venceu um dos jogos ontem, né? O jogo a menos que ele tem, ele venceu um desses jogos. E já pulou lá para o bolo de cima. Então, mostra aí pra gente que o Campeonato Brasileiro realmente é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado. O ideal é você vencer as partidas jogando em casa, né? E, de preferência, fora de casa, não perder. Se você pontuar fora de casa, você já está no lucro, né? Campeonato de pontos corridos, a gente costuma dizer que a equipe mandante, ela precisa vencer os jogos, né? Jogando em casa, precisa vencer e tentar, pelo menos, beliscar um pontinho fora de casa. Pois é, Gustavo. E nós temos hoje qual time que está tendo aí a condição melhor para estar ganhando fora de casa. Nessa estatística sua aí, eu quero pedir o pessoal que está ligando agora, por gentileza, não ligue agora na hora do programa, porque senão atrapalha o nosso programa aqui, tá? A pessoa liga justamente na hora que a gente está transmitindo. Então, gente, ó, a gente sabe que o campeonato é difícil, né? E os jogadores, o time que está jogando hoje fora de casa, dentro da sua análise, Gustavo, quem você acha que está tendo mais vantagem jogando fora de casa? Laurindo, quem tem um elenco mais qualificado sempre vai ter uma certa vantagem quando joga fora de casa, né? Sempre vai ter. E eu costumo dizer que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que apesar desse ano não estar convencendo, para mim são os 3 melhores elencos do futebol brasileiro. E em cima do que eu tenho visto o Botafogo apresentar dentro do campeonato, eu coloco o Botafogo também entre esses bons elencos que temos aí no Campeonato Brasileiro. Então essas equipes sempre vão se sobressair, né? Às vezes você perde um jogador aí por contusão ou um jogador suspenso por cartão. Se você tiver um elenco qualificado, você não vai sentir tanta falta daquele jogador considerado titular. Por quê? Porque você sabe que no seu elenco você vai ter peças de reposição. O jogador A, B ou C que entrar, ele vai corresponder à altura do jogador considerado titular. Então essas equipes elas saem na frente em relação às demais. Ô Gustavo, e no jogo dentro de casa, tem time que joga melhor dentro de casa, tem outros que jogam melhor fora de casa, né? A minha pergunta para você foi essa: esse time que está jogando melhor fora de casa, quando ele começar a fazer os jogos dele dentro de casa, você acha que pode ter um rendimento piorar seu rendimento, ou então reverter a situação? Estou jogando mal lá fora de casa, mas voltando agora para dentro de casa não vou jogar melhor. Você acha que isso pode acontecer? Porque tem time aí, você pode analisar bem e falar quem é que é, tem time aí que está jogando melhor fora de casa, os seus resultados melhores fora de casa do que aí dentro de casa, junto com a sua torcida. Isso aí vai muito, Laurindo, do esquema tático que o treinador adota diante do adversário. Às vezes tem times, igual você falou, tem times que dentro de casa é um leão, né? Vamos dizer assim, é um leão jogando. Parte para cima, empurrado pela torcida, coisa e tal.
e fora de casa já adota uma postura diferente, né? Isso aí vai muito do que o treinador pensa, né, de futebol, do que o treinador pensa em relação ao adversário que ele vai enfrentar, né? Se você tem um elenco inferior ao seu adversário, é óbvio que você não vai se arriscar tanto, né? Você vai segurar mais um pouco, vai sair mais na boa, né? Agora, se você tem um elenco considerado mais qualificado que o seu adversário, a tendência é que você possa praticar um futebol mais envolvente, um futebol partindo mais para cima do adversário. Então, isso aí, na minha opinião, isso aí vai muito do que o treinador analisa do seu adversário. Essa é a minha Certo, opinião. certo. Eu tenho analisado aqui, Gustavo, a gente vê, às vezes nem consigo ver o jogo direito num dia que joga. Eu vou ver o jogo só no outro dia, porque, como eu falei para você, nós temos aqui a nossa lanchonete e restaurante aqui, e nós estamos transmitindo o futebol, todos os jogos aqui na nossa lanchonete, né? E aí, atendendo o pessoal, não dá para você prestar atenção tanto no jogo. Então eu vejo o jogo só no outro dia. Vejo a análise do jogo no outro dia. Aí dá pra gente analisar aí, não, esse time jogou melhor, esse time é só os melhores momentos. A gente não tem como pegar o futebol na íntegra e assistir o futebol na íntegra, aquele jogo na íntegra, né? Por isso eu tô contando sempre com você, que é uma pessoa bem esclarecida, está sempre acompanhando o futebol em todos os jogos, né? Você tem acompanhado, então você comenta aí faz a nossa análise com maior facilidade do que eu, que estou vendo aí somente os melhores momentos no outro dia, porque no dia não dá para ver. Quem joga no caso amanhã, quarta-feira? Laurindo, essa semana nós não temos, no meio de semana, rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada agora é só no fim de semana, porque no meio de semana nós temos Libertadores, né? São os jogos da Libertadores que serão transmitidos aí no meio de semana. O Campeonato Brasileiro volta no próximo sábado, com a 27ª rodada. Certo, Gustavo. Então vamos fazer agora a última apanhada aí de perguntas que eu vou fazer para você. Você vai analisando. Você aí de casa aí está acompanhando nosso programa hoje. Nós entramos atrasado devido à nossa conexão, mas estamos aqui com o nosso programa ao vivo e até agora está indo bem. Eu quero agradecer a pessoa que estava ligando, parou de ligar, né? Porque atrapalha muito a nossa programação. Então você que quer fazer pergunta, faz a pergunta depois, né? Pode fazer a pergunta depois, que no outro programa a gente responde. Que hoje está tendo muita aí, as perguntas estão ficando bem direcionadas. E nós temos uma audiência bastante injetada aí. Então nós estamos agradecendo a você aí de coração pelo fato de nós estarmos trabalhando cada dia para melhorar mais e mais a nossa transmissão aqui. Mas é complicado, mas nós vamos chegar lá. Gustavo é o nosso parceiro de todos os dias aí. Todos os dias está falando com a gente, comunicando com a gente. Então nós estamos fazendo essa rádio e essa TV crescer aí na área do esporte. Gustavo, então na Copa do Brasil, que é decisão agora, né? Agora vai ou racha, não é isso? É verdade, agora é o famoso vai ou racha, né? Confrontos de semifinal, Flamengo e Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. São 4 equipes aí grandes, né, no futebol brasileiro, equipes que estão acostumadas a ganhar títulos, equipes de torcidas grandes, né, e que vão decidir aí as semifinais da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que tem uma premiação muito gorda, né, Laurindo? É Muito gorda. verdade. Premiação muito boa, principalmente para as equipes, eu vou citar aí o Vasco e o Corinthians, dos 4, se não me falha a memória, são as equipes que estão passando por um momento financeiro mais delicado, né? O Vasco, com esse problema todo de SAF, até agora não apareceu um novo investidor para comprar a SAF. O Corinthians com bastante dívida, assim como o Flamengo e o Atlético Mineiro. Nós sabemos que essas equipes também têm dívidas, né? Mas Corinthians e Vasco, nesse momento, parece ter uma situação financeira mais delicada. Então, imaginemos que uma dessas equipes, né,
vença a Copa do Brasil, já entra um dinheiro bom no caixa, já dá para equilibrar um pouco a situação financeira, né? Então, é hora de decisão, é jogo pesado, é jogo grande, e essas 4 equipes aí vão brigar para chegar 2 à final e um ser campeão da Copa do Brasil, Laurindo. Que vença o melhor. É verdade. E nós temos aí observado que todo campeonato é bom, né? Se as pessoas já colocaram na cabeça que o campeonato um campeonato a seguir é o campeonato brasileiro. Não. O campeonato estadual é bom. O campeonato, a Copa do Brasil é bom. A Libertadores é bom. O Campeonato Brasileiro é bom. E os estaduais também são. Então nós temos que separar aí. Ah, não, estadual, não vou acompanhar muito estadual, não, que campeonato pobre. Não é isso, né, Gustavo? Tem que dar valor a todos os campeonatos, né? Porque campeonato é campeonato. Tá valendo troféu, né, Laurindo? Então a gente tem que valorizar, né? Todo campeonato disputado aí pela CBF vale um troféu, né? E qual equipe que não quer ganhar um troféu, né? Deixar um troféu bonitinho lá na sua sala de troféu, né? Então, todo troféu, todo campeonato em disputa, ele é muito importante, né? A gente sabe que os estaduais, eles perderam um pouco aí o interesse dos clubes grandes. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as equipes grandes, elas não têm mais um certo interesse em disputar o campeonato estadual. Tanto que nas primeiras rodadas costuma colocar time considerado reserva, sub-20 para jogar, até porque fazem pré-temporada muito extensa e acaba a pré-temporada ela pegando um pouco aí das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, né? E a questão também da premiação, melhor dizendo, da parte financeira, da ajuda que a federação dá para as equipes é bem diferente, Laurindo. Não sei aí em Minas como é que funciona e nos outros lugares, mas aqui no Rio é bem diferente. Os clubes considerados pequenos, eles recebem uma verba financeira bem inferior aos 4 grandes considerados aqui, que é o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Essas equipes recebem uma verba muito maior do que as outras equipes. Então isso aí às vezes acaba também vamos dizer assim, desmerecendo as equipes de menor investimento, porque essas equipes, Laurindo, são as equipes que, na minha opinião, precisam de mais verba, até por questão de não ter tantos patrocinadores, né? Então, essas equipes tinham que ganhar uma verba mais considerável, mas infelizmente há essa disparidade, há essa desigualdade. É uma coisa que eu acho que tinha que mudar, tinha que nivelar um pouco mais isso aí. Ô, Gustavo, você fez uma comparação aqui, me veio na memória. Você me perdoe e me permite entrar com outro comentário até com relação a esse negócio de divisão de verbas. O que acontece? Você falou que os quatro maiores times recebem uma verba maior, né? E os menores times recebem verba menor. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece na política do Brasil. Você sabia disso, Gustavo? Acontece a mesma coisa. É um dos motivos em que eu me afastei da campanha de 2024. Porque os partidos grandes receberam uma verba extraordinária. Eu vou até fazer aqui um programa depois para mostrar os vereadores que mais receberam verbas do fundo partidário aqui em Juiz de Fora. É coisa exorbitante. Então, o que acontece? Os pequenos estão servindo somente de trampolim, mas nada é. Não é que eu estava num partido pequeno, eu estava num partido grande. Porém, o oferecimento que eles fizeram, em termos de valores, era mais falcatrua do que valores, sabe, Gustavo? Colocava mais falcatrua que dinheiro, que valores. Então, o que acontece? Nos times também é a mesma coisa. Eles vão lá e oferecem uma verba para trabalhar, o estádio é maior, o ingresso é mais caro, né? E o time pequeno não, o time pequeno não leva a torcida no estádio, gente. Não leva. E quando leva, já imaginou?
você cobrar aí 80, 90, 100 reais no ingresso para ver Flamengo e Botafogo, vamos fazer um exemplo assim, e entra em campo um Chapecoense, né? E o Santos, que estão na Série B, pagando 15 reais o ingresso. Isso é um absurdo, você não acha? Ô, Laurindo, o Resende aqui, por exemplo, eu moro aqui perto do estádio do Resende, é o estádio trabalhador. Então, às vezes, quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu gosto de ir ali prestigiar o Resende Futebol Clube. O ingresso ali na arquibancada sai a 20 reais. O Resende está disputando a Série A2 do Campeonato Carioca, não conseguiu acesso, infelizmente. Vai jogar mais um ano a Série A2 no ano que vem. O Resende ele tem uma média de 350 a 400 pagantes por partida aqui no Estádio Trabalhador. Um ingresso a 20 reais, Laurindo, para você ver aí a diferença, né? Pois é. É isso que você está falando aí. Pois é muito complicado. Como é que quer que um time cresça, né? Financeiramente? Não tem dinheiro para comprar jogador, não tem investimento, não tem patrocinador. Patrocinador vai patrocinar o quê? Um time que leva 350 pessoas dentro do estádio, não é verdade? Então o que acontece? É isso que está faltando na nossa política brasileira. Incentivo ao esporte. Não seja ele só futebol, mas incentivo ao esporte. Conforme os nossos candidatos aqui de Juiz de Fora têm falado que tem investido no estádio Mareleno, que tem investido nos times daqui de Juiz de Fora, não tem investido nada, porque o time daqui de Juiz de Fora não está competindo praticamente nada. Nós estamos sofrendo com isso aqui, Gustavo. Sofrendo com isso aqui porque você vai no estádio, tem lá uns gatos pingados de torcida. Como que quer que o time cresça se não tem o investimento? Tem que investir no estádio, tem que investir no time. Não é a prefeitura patrocinar o time, não é a prefeitura. Mas a prefeitura incentivar o empresário grande, né, as grandes empresas, incentivar o time, patrocinar o time. Ah, mas a empresa não pode. Não, mas um pouco da empresa aqui, outro pouco da empresa ali, né? As grandes empresas estão aí para patrocinar. Então vão patrocinar os nossos times pequenos, vão fazer nossos times crescerem. Não é contratar estrela, não. Contratar aqueles jogadores que realmente querem jogar futebol. Aqueles jogadores que querem jogar futebol. Os times grandes também deveriam pensar nisso, Gustavo. Outra coisa que nós vamos falar aqui, só para nós fechar aqui o nosso comentário. Os times grandes deveriam parar de pagar salários exorbitantes para essas estrelas. Deveria parar de pagar. Ah, mas o camarada faz gol. A obrigação dele, a profissão dele, não é? É fazer gol. Então ele tem que entrar e fazer gol. Não é defender o seu time, tem que entrar e defender. Agora, paga lá não sei quantos R$1.000 para um jogador e paga a mixaria para o outro que está lá fazendo o mesmo esforço, está jogando o mesmo time. Eu não entendo isso. A profissão é a mesma, então o salário teria que ser o mesmo também para todos. Eu acho que tá essa, como é que diz, essa comparação de salário, equiparação de salário, né? Melhor dizendo, equiparação de salário. Eu acho que o zagueiro fulano de tal, com o zagueiro fulano de tal, tinha que ganhar o mesmo salário. A função dele é zagueiro. Não é verdade, Gustavo? Então você chega lá na frente, tem dois meio de campo, os dois meio de campo, um ganha um salário exorbitante, outro ganha uma mixaria. Estou dizendo assim, uma mixaria, mas a mixaria que se eu ganhasse a mixaria eu estava bem, né? Aí tem o centroavante lá na frente, tem dois centroavantes lá, um ganha um salário que dá para comprar avião, o outro não tem salário para comprar um carro, não é verdade? Então deveria ter essa equiparação salarial, gente. O zagueiro ganhar o mesmo salário, o meio de campo ganhar o mesmo salário, o centroavante. Eu acho que deveria ser mais distribuída a verba aí. Acho que ficaria melhor, todo mundo jogar satisfeito. Você não acha? Concordo com você, Laurindo. A gente vê hoje aí no futebol brasileiro, falando aqui do nosso futebol, né? Essa disparidade, né? Igual você disse, a gente precisa equiparar, né? Não é você pagar um salário exorbitante, igual a gente vê vários jogadores aí ganhando 1,5 milhão por mês. Isso eu estou falando por baixo dos panos, né? É verdade. E também a questão de direito de imagem, aquela coisa toda que jogador de futebol recebe, né? E tem jogador aí que faz a mesma função dentro de campo, joga na mesma posição, ganhando aí 100 mil
que já é um salário muito bom, né, Maurício? É, Mas a gente vê isso aí no futebol brasileiro, essa desigualdade em relação à questão salarial dos jogadores. Vou citar o exemplo do Rezende aqui. Tem jogador que joga aqui no Resende que anda de bicicleta, Laurindo. Anda de ônibus, anda de Uber, porque não tem condições de comprar um carro, para você ter uma ideia. Não tem condições. pois é. Tem que se tirar nos 30 para ir treinar, para ir para o CT lá treinar, porque não tem condições. Aí Porque você, o salário é bem baixo, né? pois é, E você pega um Gustavo jogadores aí, Nogueira. igual você citou, tem jogadores aí que tem avião, tem lancha, tem Ferrari e tudo mais, né? E outros não tem nem bicicleta para andar, né? Exatamente. Não, Não aqui, tem nem aqui em Juiz de disciplina Fora, para andar. presta Foi o que atenção. eu disse. Às vezes você vê aí jogadores aí, principalmente esses times que a gente fala que são times pequenos, considerados pequenos, né? Que não tem nenhuma bicicleta. Tem que se virar nos 30 para ir treinar. Vai de carona com um jogador que tem uma situaçãozinha melhor, que dá uma carona, então vai de ônibus, paga a passagem, ou vai de Uber, porque mal tem uma bicicleta, né? Mas é Tá verdade. muito desigual, muito desigual. É verdade. Aqui nós tínhamos aqui, que já não está entre nós mais, que é o Marcelo Augusto, que você já deve ter, já ouviu falar dele, né? O que faleceu lá no avião da Chapecoense. Nós fomos amigos desde a sua adolescência, e eu sou muito amigo do seu pai, do seu Paulo, né? E nós vimos que quando ele começou a jogar aqui em Juiz de Fora, ele falava que o sonho dele era jogar no Flamengo. E quando ele foi para Volta Redonda, né? E quando ele estava para fazer o teste no Flamengo, ô Gustavo, posso falar abertamente porque o seu pai até permite que eu fale isso, pela nossa amizade. E o Marcelo fazia aniversário no mesmo dia que eu, a gente fazia um churrasco na casa dele, todo meu aniversário fazia um churrasco lá, comemorando o meu aniversário dele junto. Então o que acontece? O Marcelo virou e falou assim, eu tenho que fazer um vídeo para mandar pro Flamengo, só que eu não tenho condição nem de pagar uma pessoa. Estou falando isso aí com permissão do Kiko, né, que eu conheço o pai dele como Kiko. Ele dizia assim, ó, eu não tenho condição de pagar. Eu disse para ele, eu vou lá e faço a filmagem para você, sem problema nenhum. Estava até chovendo no dia, Gustavo. Peguei minha filmadora, fui lá pro estádio e fiz o vídeo do Marcelo. Ele encaminhou esse vídeo pro Flamengo e ele foi aprovado e foi jogar no Flamengo. Depois saiu do Flamengo, foi para Chapecoense e teve aquela fatalidade onde ele perdeu a vida. Mas para você ver como que a pessoa começa não ter salário suficiente, não ter um dinheiro, que o Volta Redonda também não tinha dinheiro para pagar tão bem, né? Não tinha dinheiro para montar um vídeo. Não tinha dinheiro para montar um vídeo. É isso que acontece. Gustavo, já está dando sinal, não sei se você está ouvindo aí. Ouviu? Já deu um bipzinho aí. Já deu um bip aqui, nosso tempo já acabou. Entendeu? Vamos fazer as considerações finais e terminar o nosso programa de hoje. Já são 21 horas e 14 minutos, passando já do horário. Perfeito, Laurindo. Antes, a gente quer agradecer aí o pessoal que ficou com a gente até agora, até esse momento. Agradecer a audiência de todos e, mais uma vez, pedir desculpa, né, Laurindo? Exato. A gente entrou um pouquinho depois do nosso horário, devido aí a várias circunstâncias, né? A tecnologia, eu digo que eu sempre digo isso, ela às vezes ela atrapalha também, né? Ajuda, mas também atrapalha. A gente tem esses contratempos aí, mas a gente está trabalhando para estar melhorando isso aí no dia a dia. Agradecer a audiência de todos, um grande abraço. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais uma edição do Fala Esportiva. Ô Gustavo, só antes de você dar o aperto aí para fechar o programa, não é só nós, aqui em Juiz de Fora, é só nossa TV que faz isso, rapaz. Nós temos que dar graças a Deus por isso, porque só a TV Top Minas é que faz esse programa ao vivo
com essas imagens lindas aqui do fundo, com essa imagem, a transmissão direta de você lá do Rio de Janeiro para cá, na tela aí do seu notebook, do seu computador, né? Ou da sua Smart TV. Então, somente nós fazemos isso. Não tem ninguém mais aqui em Juiz de Fora que faz isso, a não ser as grandes TV, que no caso a TV Integração, é o SBT e outras TV que são grandes e que fazem esse tipo de trabalho. Nós fazemos aqui na TV Web, TV pobre, mas estamos fazendo do jeito aí, capengando, mas estamos fazendo. Então, por isso, eu agradeço a Deus por isso, por estar acontecendo isso. Agradeço o Gustavo, que está sempre empenhado. Quando a segunda-feira que não dá para fazer, Gustavo, vamos fazer hoje, não dá para fazer, Gustavo, por um motivo, por outro. Ontem não deu, por causa nós estávamos numa reunião de segurança pública aqui em Torreões. Nós estávamos reunidos com a guarnição da Polícia Militar, com o comandante da Polícia Militar. Eu quero até agradecer aqui todo o comandante e os sargentos que vieram aqui ontem reunir com a gente aqui. Então, é isso, Gustavo. Só a nossa TV Top Minas faz isso. Não tem outra e não vai existir outra. Enquanto não investir dinheiro, nós vamos continuar sendo o primeiro aqui em Juiz de Fora, beleza? Perfeito, Laurindo. Perfeito. Então, e vamos em frente. Vamos em frente. Quero agradecer primeiro a Deus e a você que está aí na sua casa acompanhando nosso programa. Nosso muito obrigado a vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos aí do Rio de Janeiro, aí de Resende. A você de toda Minas Gerais, de todo o Brasil, que está ligado conosco. Um abraço a todos vocês. Nós voltamos com o nosso programa Fala Esportiva. Gustavo, fica com Deus. Um abraço, Laurindo. Um abraço, Malu. Um abraço a toda a equipe da Top Minas. Um abraço para você. Voltamos no próximo programa Fala Esportiva, aqui na nossa TV Top Minas, também na nossa 103,3 Rádio Top Minas FM, para todo o Brasil, através da internet. Muito obrigado a vocês. Até o dia... até segunda-feira, né, Gustavo? Se Deus quiser, até segunda-feira com mais um Fala Esportiva. Exato. Até segunda-feira, se Deus quiser, porque graças a Ele, a vida continua.